Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim, estejam conseguindo aproveitar esse nosso formato de estudo e espero mais ainda que em breve a gente possa voltar à nossa rotina normal. Pois bem pessoal, dando continuação aqui às nossas videoaulas, nós vamos falar hoje sobre as revoltas que o Brasil enfrentou no seu período colonial, tá? Nos últimos capítulos a gente tinha visto os traços econômicos do Brasil colônia e vimos também o processo de expansão territorial que se deu por algumas vias diferentes, né? A mineração, a pecuária, o processo do bandeirismo e exploração do sertão para outros veículos econômicos. Nós vamos tratar agora das revoltas coloniais, o perfil dessas revoltas e a intenção que elas tinham, certo? Essas revoltas vão se concentrar muito no período pós-retomada do governo de Portugal, ou seja, depois que acaba a União Ibérica. Primeiro, gente, é preciso a gente compreender qual era o perfil da colonização. O que era a colonização do Brasil ali na virada do século XVII para o XVIII, ou seja, de 1600 para 1700, tá? Nós vamos ter como grande característica o fato de que Portugal vai entrar num período onde a economia portuguesa está fraca e eles vão depender praticamente 100% do Brasil para se sustentar, certo? Mas vamos entender também que é o seguinte, a maioria dos colonos, ou seja, da galera que vivia aqui no Brasil, tinha um laço muito forte com Portugal, né? Alguns eram descendentes de portugueses e quem não era, se sentia um representante do rei aqui, ou seja, muito pouco se falava em tornar o Brasil independente, que isso fique claro. Segundo ponto, as rebeliões que falaram de uma independência, vamos nos separar de Portugal, que falaram desse divórcio, falavam isso de uma maneira muito superficial. Não havia um projeto de Estado independente, não havia um planejamento claro e preciso para alcançar e colocar uma possível independência para funcionar. Isso dificultou as coisas. Então, a maioria dos movimentos que vocês vão ver, que vão girar sobretudo entre 1600 e 1700, eles vão ter um caráter contestatório, de contestar ações da coroa portuguesa, mas não exatamente de querer uma ruptura, uma separação. E mesmo as revoltas que falavam de emancipação, elas, como eu disse, não tinham um projeto consistente, elas não foram muito bem projetadas e executadas, né? Não é à toa que nenhuma delas teve muito sucesso. Agora, um ponto positivo dessas rebeliões vai ser o surgimento de uma identidade regional. O que é uma identidade regional? Vai começar a ficar muito claro que era o interesse do paulista, que ganhou o nome de Emboaba, do mineiro, que ganhou o nome de Inconfidente, do nordestino. Então, vai se notar muito características regionais da economia e da política brasileira. Tudo bem? Essa era a característica da colonização. Vamos então a esses movimentos. Nós vamos ter duas categorias de movimentos de rebeliões aqui no Brasil colonial. Os chamados movimentos nativistas. Nativista por quê? Porque ele vem justamente tratar de contestações alocadas ali por região, por local, interesses locais, tá? E depois nós vamos ter os movimentos separatistas ou emancipacionistas. Vamos aos primeiros. A revolta de Beckman vai acontecer lá no estado do Maranhão, em 1864. Ela vai ser liderada por dois irmãos, que tinham esse sobrenome, por isso justifica-se o batizado e o nome que se dá a essa revolta. E toda ela gira em torno do seguinte, o Maranhão estava numa condição de desenvolvimento econômico em 1864, não se tinha mais uma produção de açúcar tão grande, mas ela ainda existia. E o caso é que eles estavam sofrendo, no entendimento deles, com a falta de fornecimento de escravos. Era um momento onde a coroa havia proibido a escravização de nativos por conta da pressão dos jesuítas e a chegada de cativos africanos no Maranhão, que é lá em cima do Nordeste, pontinha norte do Nordeste, era mais difícil. Havia se criado a Companhia das Índias Ocidentais, isso ainda durante a União Ibérica, e a coroa portuguesa depois também tinha criado outros mecanismos de fornecimento de escravo, mas eles não estavam sendo efetivos lá no Maranhão. Então os irmãos Beckman dão início a uma revolta, questionando algumas orientações, algumas determinações da coroa
em torno da questão da posse da terra e em torno também da questão do fornecimento de escravos, tá? Essa revolta é rechaçada pela coroa de uma forma bastante intensa. Não modifica-se muita coisa em torno das reivindicações deles, apenas a questão do fornecimento de escravos, que vai dar uma melhoradinha, mas ela é para exemplificar para nós que o modelo de governo implementado por Portugal naquele território não estava sendo satisfatório aos interesses daquela elite agropecuária que existia ali. Então ela foi um movimento de elite, apenas donos de terra ricos questionando que eles não tinham tantos escravos quanto eles desejavam, tá? Segundo exemplo de revolta nativista, a Guerra dos Emboabas, da qual nós já falamos quando falamos da mineração, certo? Emboabas era o apelido dado àquelas pessoas que usavam botas, certo? Que foi a Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais, de 1808 para 1809, logo depois que se descobriram as jazidas de ouro ali na região de Minas Gerais, e virou aquele conflito de quem tem o direito de explorar esse ouro. Os bandeirantes paulistas, que encontraram, ou os colonos de ascendência portuguesa, tá? Então foi um conflito entre portugueses e paulistas, os emboabas, e evidentemente o governo português deu prioridade aos portugueses na exploração do ouro, porque isso era interessante aos interesses, olha só, isso atendia melhor aos interesses da coroa, certo? Então o motivo da Guerra dos Emboabas foi o domínio sobre a mineração. Então vamos lá, aparece uma segunda insatisfação, a insatisfação dos mineiros em torno da organização da exploração aurífera. Estão percebendo? Revolta de Beckman, descontentamento sobre a organização da questão da mão de obra escrava no Maranhão. Guerra dos Emboabas, descontentamento em torno da organização da exploração aurífera em Minas Gerais. Ninguém estava falando ainda de separação de independência, só de modificações internas. Os outros dois movimentos nativistas que se destacam vão ser Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, de 1710 para 1711. O que foi a Guerra dos Mascates? Era uma questão de domínio político lá no estado, na província do Pernambuco, que era extremamente importante por causa do açúcar. Ocorre que a capital da província de Pernambuco era Olinda, ok? Olinda era onde se tinha maior concentração de fazendas e de engenhos, logo por isso Olinda era a capital. Ocorre que tem um período, e isso está envolvendo também a presença holandesa, a União Ibérica, toda aquela situação. Os senhores de engenho de Olinda encontravam-se muito endividados. Uma das fontes de empréstimo aos senhores de engenho de Olinda eram os comerciantes de Recife. Então, Olinda tinha uma característica agrícola, Recife tinha uma característica comercial, tá? Tinha muita gente rica em Recife também. Mas o que acontece? É claro que a atividade agrícola era mais importante, por isso o polo político era Olinda. Muito bem. Vai acontecer é que esses comerciantes de Recife vão começar a se incomodar com o fato de que Recife não era uma vila, não tinha autonomia política e obedecia às ordens de Olinda. Então vai surgir um conflito entre os comerciantes de Recife, que tinham o apelido de mascates, por isso a justificativa do nome da guerra, e os proprietários de terra de Olinda. A proposta dos mascates do Recife era que Recife ganhasse o título de cidade, né, de vila, naquele momento, que se tornasse um lugar com autonomia política e autonomia econômica e não tivesse mais que pagar imposto para Olinda. O conflito cresce, chega aos ouvidos da coroa portuguesa, que vai apoiar as intenções de Recife. Não só vai dar a Recife um título de cidade, né, que era vila na época, ela vai se tornar uma cidade autônoma, com sua própria câmara, sem mais obedecer às ordens de Olinda, e pouco tempo depois vai tomar de Olinda o título de capital do estado, né, que na época era província
de Pernambuco, ou seja, a Guerra dos Mascates foi um conflito pelo domínio político lá no estado do Pernambuco, entre os mascates de Recife e os senhores de terra de Olinda. Percebam que foi um conflito que não questionava nada do modelo colonial, a não ser a questão da autonomia das cidades, ok? Por último, a revolta de Vila Rica, né? O revolta de Felipe Santos, que vai ter lá em Vila Rica, lá em Minas Gerais, em 1720, na provínciazinha lá de cidadezinha de Vila Rica, era apenas uma contestação aos tributos cobrados em torno da mineração, sobretudo a determinação das casas de fundição. Foi no momento em que Portugal, para evitar o contrabando, né, do ouro, que o ouro fosse vendido escondido, né, sem passar pela coroa portuguesa, sem pagar o imposto. Muita galera usava o chamado Santos do Pauoco, né, foi aí que surgiu isso. Fazia-se um santo de madeira e ele era oco e dentro dele se transportava ouro escondido das autoridades portuguesas. Surge aí esse ditado. A coroa portuguesa determina o funcionamento das casas de fundição. Todo o ouro só poderia ser transportado, fundido em barras com o brasão da coroa portuguesa empreendido lá nessa barra. Então, a revolta de Vila Rica foi um protesto ao aumento dos impostos e à obrigatoriedade da fundição do ouro. Foi repreendido, foi rechaçado e acabou por ali, ou seja, era um protesto apenas a uma determinação da coroa, não exatamente ao fato de o Brasil ser colônia. Perceberam então que os movimentos nativistas apenas questionavam situações internas, eles não questionavam o fato de o Brasil ser uma colônia. Vamos aos movimentos separatistas, mas antes disso vamos entender uma transição. O que é que mudou na segunda parte do século XVIII, ali nos anos 1750 em diante, para fazer com que os movimentos a partir de então começassem a querer uma independência? Embora, como eu disse, um projeto de independência era fraco, mas alguma coisa levou a mudança no perfil dessas rebeliões. Primeiro, decadência econômica de Portugal. A partir de 1750, por ali, Portugal entra numa quebradeira absurda e a galinha dos ovos de ouro de Portugal, que era o Brasil, vai sofrer com isso, porque eles vão querer sugar de nós cada vez mais através de imposto e de outros arroxos econômicos. Perdão pelo erro ali de digitação. Esgotamento do ouro. Ouro não dá em árvore. Então, o ouro do Brasil, que já estava sendo explorado há mais de 100 anos, começa a acabar. E Portugal se vê num estado de desespero. Desespero a tal ponto, por exemplo, de dizer que agora, ao invés de 20% do ouro do Brasil, que era o quinto, né, tem que ir para Portugal. Eles agora davam isso em valor. A coroa tem que receber todo ano X. E aí o explorador de ouro tinha que arrumar esse X de qualquer forma, fosse em ouro ou de outra forma. Então o Brasil vai começar a sofrer com um arroxo maior lá em Portugal. Difusão do iluminismo. O iluminismo já tinha se disseminado pela Europa, as ideias iluministas de liberdade de expressão, de autonomia política, de participação do povo, de soberania popular, vão chegar aos ouvidos da colônia brasileira e vão agradar a muita gente. E é claro que vão desagradar as metrópoles como Portugal. As reformas do Marquês de Pombal lá em Portugal, né? Na tentativa de fazer Portugal se tornar moderninho, né? Adotar o iluminismo parcialmente, sem se prejudicar, que era chamado de despotismo esclarecido, o Marquês de Pombal vai empreender algumas reformas que foram super positivas lá para os portugueses. Para nós brasileiros não, porque elas envolviam inclusive aumentar a carga tributária aqui sobre nós, que éramos colônia. E as ambições da elite colonial. A elite aqui do Brasil, tanto a elite agrária, a elite mineradora, a elite comercial, vai começar a entender que para ela não havia vantagem nenhuma em permanecer colônia de Portugal. Ou seja, cai a ficha dos brasileiros de que o Brasil sustentava o luxo da coroa portuguesa. Essa é a transição, vamos às revoltas separatistas. Os movimentos separatistas ou emancipacionistas que mais se destacaram foram esses três: Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Vamos lá. Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Estamos estudando no dia certinho, já que amanhã é o feriado em homenagem a um dos líderes dessa conjuração, o Tiradentes. Vamos lá. Minas Gerais, 1789, ano da Revolução Francesa. Não é à toa que os ideais
pregados pelos conjurados mineiros eram exatamente os mesmos da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Até a bandeira de Minas Gerais lembra um pouco desse emblema, certo? O que foi a Conjuração Mineira? Eles questionavam algumas situações econômicas, por exemplo, o desabastecimento, a dificuldade da entrada de alimentos em Minas Gerais, o preço altíssimo desses alimentos quando chegavam por lá. Questionavam a tributação sobre o ouro e a instituição da derrama, que era essa determinação de pagar não 20% do ouro extraído, mas um valor fixo, e aí o cara tinha que se virar e vender as próprias cuecas para conseguir esse dinheiro para pagar o governo. Então eles juntaram todas essas insatisfações e empreenderam nela uma propaganda republicana. Começam a dizer que o modelo monárquico não era mais interessante para o Brasil, tá? E começam a falar de uma independência e de um republicanismo. Mas entendam, a ideia de república que essa galera da Inconfidência Mineira tinha era muito curta, tá? Era muito mal compreendida. Era muito mais um desejo de independência do que propriamente de república. Mas enfim, aconteceu. Ele era um movimento elitista, então ele teve representantes de várias camadas sociais, assim, mas quase todas elites. Os mineradores, alguns advogados, alguns médicos, alguns profissionais, outros profissionais liberais, né? E algumas pessoas de camadas mais simples, mais pobres, mas a maioria era de elite. Então, justamente por ser um movimento de elite, ele foi pouco propositivo. O que eu chamo de pouco propositivo? As propostas eram rasas e eram pequenas. Ficar independente de Portugal, não que isso fosse pouco importante, mas ela não estava bem projetada. Diminuir os tributos e talvez fazer do Brasil uma república independente. Mas isso tudo estava proposto, mas não se estava dizendo que caminho levaria a conseguir todas essas situações. Então, resumindo a Inconfidência Mineira, os inconfidentes tinham reuniões. Numa delas eles decidiram que o ataque, certo, a rebelião oficial aconteceria no dia da derrama, que era o dia que chegariam os cobradores de impostos de Portugal para recolher os impostos. E nesse dia da derrama, na noite anterior, atacariam, derrotariam esses cobradores e as tropas portuguesas expulsariam de Minas Gerais e proclamariam a independência da província de Minas Gerais, que se tornaria um novo país. Contudo, o que vai acontecer? Na véspera, um dos conjurados, que foi Joaquim Silvério, vai delatar os outros companheiros. Por que ele vai delatar? Houve uma desconfiança, mas aí ele devia muito dinheiro à coroa portuguesa e ganhou a possibilidade de ter a dívida dele perdoada se ele delatasse o movimento. Assim ele fez. Delatou, o movimento foi descoberto, as tropas portuguesas prenderam os líderes conjurados e escolheram Tiradentes para morrer. Por quê? Porque ele era o mais pobre dos líderes, tá? A gente brinca assim que, pelo menos tem o feriado. Não, ele foi um cara importante. Ele enfrentou, ele deu a cara a tapa, ele esteve lá até o final, ele estava disposto a conseguir alguma mudança. Apesar do projeto dele ser um projeto, como eu estou dizendo, raso, sem muito planejamento, foi um movimento importante. Ele começou a plantar no Brasil a semente de uma ideia de liberdade, tá? E a figura do Tiradentes foi importante, sim. O Tiradentes, porque era o mais pobre do grupo, foi enforcado, foi esquartejado em praça pública como uma forma de exemplo, de ameaçar o restante do Brasil. Tipo, não façam o que os mineiros fizeram, porque senão o prejuízo vai ser grande. Pronto, assim acabou a Conjuração Mineira. Por que tem feriado para o Tiradentes e não tem para outros líderes? Porque a forma como ele morreu e o momento ali, tudo depois, quando o Brasil ficou republicano, fizeram escolher ele como herói nacional, porque ele era branco, tá? Vamos falar assim logo. Conjuração Baiana. Ela acontece aqui na Bahia, em Salvador, 9 anos depois da Conjuração Mineira. É evidente, gente, que as intenções da Conjuração Baiana eram muito maiores, muito mais interessantes e mais importantes que a da Conjuração Mineira. Ganhou também o nome de Conjuração dos Alfaiates, porque teve a participação destes profissionais. A maioria dos alfaiates eram ex-escravos. Olha o detalhe. Propostas da Conjuração Baiana: implantar uma república, abolir a escravidão,
promover igualdade social entre brancos e pretos e a abertura econômica para a província da Bahia, já que Portugal aqui controlava toda a entrada e saída de mercadorias daqui. Vejam então que as propostas da Conjuração Baiana eram muito mais amplas do que da Conjuração Mineira. Outra questão importante para se comparar entre as duas: a participação da Conjuração Baiana foi mais ampla. Ela tinha gente de todas as camadas: ex-escravos, alfaiates, escravos, pessoas pobres, pessoas ricas, profissionais liberais. Então foi uma galera. Enquanto a Conjuração Mineira foi de elite, a baiana foi muito mais ampla. As propostas tinham um alcance muito mais interessante. Mas, infelizmente, antes do movimento acontecer, foi delatado não por um participante, mas por alguém infiltrado que conseguiu descobrir, e o movimento foi rechaçado. Curioso, entre os líderes da Conjuração Baiana, alguns foram presos, alguns foram exilados, né, foram deportados. Só os pretos, principalmente os escravos, é que sofreram castigos públicos, né, castigos físicos, como chibatadas, e alguns foram executados, foram mortos. Oxe, então por que não são lembrados igual o Tiradentes? Porque eram pretos e eram pobres. Resumindo, foi isso. E por último, dos movimentos emancipacionistas, nós vamos ter a Revolução Pernambucana. Ela já aconteceu em 1817, quando Dom João já estava chegando aqui no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão lá na França. Então lá em Pernambuco rolou esse movimento, que falava de república, falava de abolição, sim, ele foi mais amplo, tá? Ele questionava a questão econômica, a exploração, a desigualdade. Ele chegou, inclusive, a conseguir manter um governo republicano lá em Pernambuco por 2 meses. Mas foi justamente quando o Dom João chegou, e aqui do Brasil ele teve a condição de organizar uma retaliação bem forte ao movimento, e ele foi destruído. Então vejam, tanto a Conjuração Baiana quanto a Revolução Pernambucana tiveram ideias muito mais abrangentes e um alcance maior. Mas por que só a mineira foi lembrada, inclusive, como feriado? Porque ela foi de elite e só teve branco participando. Resumindo, pessoal, os movimentos emancipacionistas, embora eles tivessem o objetivo de se separar, o projeto não era muito bem feito e talvez por isso eles não foram para frente. Que conclusões a gente tira disso? Todos esses movimentos fortaleceram identidades nacionais, ou seja, o baiano se sentiu mais baiano e forte para lutar, o mineiro também, né? As chamadas identidades regionais, eu diria, não exatamente nacionais. Mas as identidades regionais vão fazer o brasileiro começar a entender que não era justo mais ele continuar sustentando Portugal. A vinda da família real nesse momento vai fortalecer nos brasileiros a ideia de que o Brasil podia crescer, podia se modernizar, e isso representa uma fragilização do sistema colonial. Então vocês vão ver que em 1817 aconteceu a Revolução Pernambucana. 4 anos depois o Brasil vai ficar independente, certo? Com o Dom Pedro I regendo aqui o Brasil. É isso, pessoal, que a gente tinha para discutir sobre essas rebeliões. Observem direitinho para que na nossa live a gente possa tirar as dúvidas. Ok, pessoal? Abraço!